amigas, queridos amigos, que Deus seja conosco e nos envolva na sua paz e na sua proteção. Dê início à nossa gratidão a Kátia, a Sueli, na pessoa de quem também cumprimentamos todos os coordenadores, os elaboradores desse evento, desse momento, sem o que não estaremos aqui presentes. Tentaremos, nesse momento inicial, que se alongará até, como foi anunciado, às 10 horas, fazer de nossas palavras as mais agradáveis possíveis, dentro das quais intentaremos, principalmente nessa parte inicial, onde nós normalmente apresentamos a temática com um conteúdo de natureza mais técnica, teórico, de alguma forma embasando o pensamento que mais tarde será desdobrado na continuação, de uma forma que seja a mais amena, a mais atraente e, de alguma forma, fazemos votos para que mais tarde as questões, as dúvidas possam ser esclarecidas dentro das nossas limitações. Como foi anunciado, aqueles que tiverem questionamentos, que quiserem agregar alguma coisa, acrescentar, tentaremos fazer por escrito, porque a experiência de seminários demonstra que normalmente a experiência de elaborar perguntas por escrito e assim respondê-las otimiza o tempo de uma maneira muito mais eficaz do que se fosse por perguntas orais, verbais. Porque normalmente, nós quando fazemos uma pergunta, nós estendemos, contamos o caso, falamos de toda a nossa vida, desde que nascemos até agora, então não há tempo. E às vezes, quando nós escrevemos, a pergunta é muito mais objetiva, sintética, em que a gente aproveita muito mais o tempo, dando espaço de tempo, inclusive para outras pessoas elaborarem as suas questões. É por essa razão que sempre preferimos, não que isso não possa também ser colocado, não que as perguntas orais não possam ser feitas, mas sempre preferimos, priorizamos, como é o caso desse evento, as perguntas elaboradas por escrito a respeito da temática. Então, vamos começar. Na década de 80 do século passado, por volta, aliás, da década de 80, uma declaração de dois cientistas famosos na área da psiquiatria abalou o mundo acadêmico, chamando a atenção dos grandes intelectuais da época, particularmente da APA, Associação Psiquiátrica Americana. Esses dois notáveis investigadores eram do mais alto nível da pesquisa científica na área dos barbitúricos, das medicações psiquiátricas, dos internamentos, tanto quanto filiados à psicanálise. Carl Johnson, considerado uma das grandes autoridades da psiquiatria do seu tempo, responsável, direto ou indiretamente, graças às suas ideias, pela elaboração de grandes manuais de psiquiatria, de sintomas psicopatológicos, de entidades clínicas que ele tentou tanto examinar, isso é, as síndromes do comportamento emocional e dos transtornos de natureza mental. Ao lado dele, Melanie Klein, a notável autora de psicanálise infantil, a maior especialista em psicologia infantil da sua época, ao lado de Anna Freud, a filha de Sigmund Freud, essa mulher extraordinária que tanto teorizou sobre o inconsciente da criança, a sexualidade infantil, e fez afirmações admiráveis que servem até hoje, em grande parte, na educação, na pedagogia em geral, influenciando inclusive outros setores da cultura. Ambos, diante da APA, que estava estarrecida, declararam mais ou menos assim: nós somos ateus, somos materialistas, mas depois de anos dedicando-nos a examinar transtornos mentais severos, a esquizofrenia, as psicoses mais graves, as manifestações alienantes dos delírios, das alucinações, das consciências alteradas em face do uso de substâncias psicoativas, de drogas, ao lado de síndromes muito cruéis, que normalmente engendram o suicídio e que levam o indivíduo a mergulhar no calabouço escuro da loucura total. Após examinar as mais severas síndromes do comportamento, chegamos a uma conclusão: que ao lado das terapêuticas acadêmicas,
então atuais e aceitas, a melhor terapêutica para pacientes com transtorno mental, com psicoses graves, toda ela que nós procuramos desenvolver, é fundamentada no perdão, na caridade, na ação do bem, conforme encontramos no Evangelho de Jesus. Essa declaração, em plena década de 80, que ainda chafurdava nas reminiscências do movimento hippie, da contracultura e dos grandes materialistas da ciência, que na época eram em número muito maior do que é hoje, por exemplo, era uma afirmação para duas pessoas da mais alta categoria na psiquiatria, uma afirmação, no mínimo, estapafúrdia, absurda, ridícula, porquanto qualquer colocação de natureza científica, acadêmica, deveria, segundo os padrões da época, estar divorciada de vinculações metafísicas, religiosas, espirituais, principalmente ligadas a personalidades que são ícones de determinadas religiões. Essa colocação, portanto, fez com que os grandes médicos se indignassem em relação àquela colocação, mas que não poderiam negar que eram duas pessoas brilhantes, que estavam no auge das suas carreiras, que não estavam em idade avançada, que ainda não haviam se aposentado, que não se encontravam numa situação já de demência, de esclerose, de perturbação mental por causa da idade avançada, mas dois psiquiatras de prestígio, de renome internacional, no auge da sua fama, declaravam que as terapêuticas que eles apresentavam e desenvolviam, que eram as mais eficazes, eram baseadas no perdão e na caridade cristã, conforme eles viam no Evangelho de Jesus. Mais ou menos na mesma época, um pouco antes, Albert Einstein, o notável matemático concepcionista, essa cabeça privilegiada da física, depois de todo uma peregrinar pela física, ateu que era antes, a partir do ano de 1905, quando ele ganhou o Prêmio Nobel da Física, através das suas várias teorias, o ano de ouro da física, os seus 4 artigos científicos, cada um dos quais poderia dar a ele um Prêmio Nobel dessa ciência, que ele publicou de uma vez, porque não tinha uma ambição, uma ganância de ganhar vários, para concorrer com ele mesmo e ser galardeado pelo Prêmio Nobel, através do artigo a respeito do movimento e do funcionamento fotoelétrico da luz, para apresentar-se de maneira incomum e dizer mais tarde que, depois de analisar a termodinâmica, a lei de consumação de energia do universo, ele chegava à conclusão que haveria de haver um ser que formataria o universo, que organizaria o cosmo, e essa era a ideia que ele fazia da divindade, mas em uma obra publicada um pouco depois, Como Eu Vejo o Mundo, onde ele analisa vários problemas sociais, éticos, morais, filosóficos, ele se detém em uma página, pacifista que era, lutava a favor da paz, foi um dos grandes líderes do movimento de Genebra para o movimento da paz, que engendraria mais tarde a ONU, a Organização das Nações Unidas. Albert Einstein, em uma das páginas belas dessa obra, vai dizer que, ao ler Spinoza, o filósofo holandês com o qual ele tanto simpatizava, ao examinar as páginas de Kant, ao ler, debruçando o seu pensamento sobre as grandes sabedorias do passado, desde Maomé, a Krishna, a Lao Tse, a Buda, ele chegava à conclusão que no cristianismo, nas ideias cristãs, estão as sementes da cura da sociedade e da erradicação de uma vez por todas da violência, da guerra, para a fomentação da paz. Não se dizia cristão, mas advogava a mensagem de Jesus como sendo algo especial. Roberto Assagioli, na época psiquiatra italiano, também de prestígio, vai elaborar uma teoria chamada psicossíntese, na qual ele diz que estava tentando sintetizar a sabedoria ocidental da psicologia materialista
e as tradições espiritualistas do Oriente, que ele tinha muito a ensinar ao ocidental, segundo as suas palavras, para fazer uma síntese das grandes escolas de pensamento do passado. E entre as várias colocações que ele faz, ele diz que ele tinha que promover o homem na sua espiritualidade, na sua dimensão moral, na sua dimensão ética, para aí sim gerar saúde emocional. E na sua bela teoria da psicossíntese, tantas vezes, ele fala a respeito de elementos, todos eles, que ele vai dizer, encontramos no Evangelho de Jesus. Desde Melanie Klein e Carl Johnson e outros, nós vemos dentro da ciência, por primeira vez, um movimento de estudiosos tentando considerar as tradições dos ensinamentos de Jesus não como uma mensagem religiosa apenas, teológica, moralista, mas principalmente uma mensagem terapêutica, que faria bem à criatura, que levaria a criatura à saúde preventiva, antecipando males, e curadora quando as problemáticas já se encontrariam instaladas. Essas colocações, portanto, levariam mais tarde a Carl Gustav Jung, na década de 60, antes de falecer, em uma das suas obras a respeito do self, palavra por ele cunhada, tradução de Selbstsinn em suíço e alemão, que em inglês, traduzido ao português, significaria o si mesmo, que seria um elemento fundamental da psicologia de Jung, que segundo ele seria a parte essencial nossa, o lado profundo que nós somos, em detrimento daquilo que a gente aparenta, daquilo que a gente projeta. Ele dizia que o ego de Freud são o conjunto das experiências educacionais, familiares, sociais, que faz com que nós tenhamos uma identidade exterior, externa. Mas o self é o ser total, o ser profundo que somos. E quando o indivíduo centraliza-se no ego, gera-se as doenças emocionais, as problemáticas, porque todas as mazelas provêm da fixação do indivíduo no ego, que não é a parte essencial dele, senão o self, gerando o egocentrismo, o ego no centro, o egotismo, a egolatria, todos eles manifestações que gerariam aquilo que chamamos de egoísmo, socialmente falando. E ele vai dizer que a grande finalidade da criatura humana é colocar o seu ego a serviço do self, sintonizar com o seu self, de tal forma que exteriorizaria para fora aquilo que é na sua realidade interior, sem defeitos na comunicação, sem dificuldades, são palavras técnicas. Mas a grande verdade é que quando ele examina algumas mensagens filosóficas e religiosas, principalmente as mensagens das tradições antigas, e examinando personalidades específicas, a semelhança de uma análise que ele faz de Mahatma Gandhi, para dizer que Gandhi também simbolizava esse ser total, esse indivíduo que se integrou com o seu mundo interno, que se descobriu. Ele vai deter uma página a respeito de Jesus, onde vai dizer que ele é o modelo mais perfeito de todos que ele conseguiu pesquisar, do self, do ser total, do homem integral, da maturidade emocional que alguém pode oferecer. E Jung já dizia na sua época que deveríamos ler as tradições bíblicas em geral e neotestamentárias em particular, não com enfoque religioso e da cultura hebraica, que era circunscrita naquela época, mas com enfoque emocional, psicológico, porque por detrás da aparente ingenuidade daquelas palavras, haveria-se de ter muita sabedoria a se conquistar. Essas colocações, naturalmente, que levariam esse notável especialista a influenciar pessoas, entre as quais a notável doutora Hannah Wolff, já citada por nós em outros momentos. Essa notável mulher que viajou para a Índia, discípula de Jung, uma das notáveis, talvez a maior psicanalista do seu tempo na Alemanha, mais tarde lida com uma obra chamada Jesus Psicoterapeuta, onde ela lança essa obra, talvez a primeira obra a respeito do assunto na humanidade, para dizer que Jesus não era um moralista apenas para fundar um movimento social, não era alguém que construiria uma instituição específica, era alguém que estava trazendo uma mensagem muito mais voltada para o homem interior do que para o homem social. Não obstante,
as grandes obras que até hoje versam-se sobre ele, porque o homem é o ser humano mais comentado na história do pensamento universal. É o homem mais discutido, não obstante as obras. Jesus o monarquista, Jesus o comunista, Jesus o revolucionário social, ou uma obra recente que está fazendo sucesso, está em primeiro lugar do New York Times, revelando que Jesus ainda é fascinante, chama atenção, onde coloca Jesus como guerreiro, defendendo que Jesus seria um guerreiro hebreu, a semelhança daqueles que esperavam pela violência estabelecer o primado de Yahvé, de Jeová, sobre as outras nações, em uma colocação muito pessoal, que não tem caráter de fundamentação histórica. E essa obra, que tem feito sucesso, é admirável, porque de um espírito emérito, mas que vai por uma caminhada, por um enfoque específico. E Jesus assim é fascinante, chama-nos a atenção. A grande verdade é que ninguém passa indiferente por ele. E essa mensagem, Hannah Wolff vai dizer, ele fala muito mais ao ser interior do que ao ser social, do que ao ser político, com todo respeito, para essas manifestações que são louváveis também da criatura, mas ele se interessava pelo ser individual, pelo seu despertar, dizia Hannah Wolff. E é por isso, diz ainda ela, que ele agia muito na condição de um terapeuta, porque quase sempre o terapeuta não vai sobrecarregar o indivíduo de coisas que ele pensa, mas que o indivíduo às vezes não amadureceu para alcançar. O terapeuta vai procurar trabalhar para que o indivíduo encontre o seu caminho, a sua resposta, para que ele se descubra, porque todas as escolas psicológicas defendem que uma verdade que nós dizemos, por mais bem intencionada que seja de fora, se não faz sentido ao indivíduo, e se principalmente o indivíduo sente como algo que vem de fora, não tem ressonância no seu mundo interior. Mas quando o indivíduo tem a habilidade de ir levando de tal forma para favorecer com que o indivíduo encontre essa mesma verdade, tendo a sensação de que nasceu de dentro, faz muito mais sentido para ele, porque é a proposta do autoconhecimento. Daí Jesus, muitas vezes, nas tradições, ele não procurava violentar a consciência do indivíduo. Ele quase sempre utilizava a dialética de Sócrates e Platão, o diálogo, quase sempre diante das colocações dos desafios, ele, ao invés de responder, ele respondia com uma outra pergunta, gerando o interesse da pessoa em amadurecer, em procurar digerir a sua mensagem, em procurar pensar com sua própria cabeça, raciocinar com seus próprios pensamentos e descobrir a si mesmo. Ele, diz ainda Hannah Wolff, insistia para que a criatura se conhecesse e despertasse. Essas colocações foram inovadoras, que sensibilizaram os padrões. É claro que Sigmund Freud, depois da sua obra sobre Moisés, havia estabelecido algumas análises sobre Francisco de Assis, dizendo que inclusive Francisco de Assis é um modelo psicológico que não consegue ser entendido e encaixado pelo modelo da psicanálise tradicional. E naturalmente a personalidade de Jesus também deve ter intrigado Sigmund Freud, que era de tradição judaica, era de origem judeu. Naturalmente que, mais tarde, esses pensamentos deveriam fazer parte de outros pensadores. O brasileiro, atualmente, continuando defendendo a ideia de que ele é ateu, Augusto Cury, ele costuma dizer que ele é ateu do ponto de vista filosófico, de formação, e ao mesmo tempo cristão universal, porque sintoniza com os postulados filosóficos de Jesus enquanto mensagem psiquiátrica, enquanto mensagem de natureza emocional. Até hoje ele defende essa mesma ideia. Vai dizer ele que Jesus falava para o homem do futuro e não para o homem do seu tempo, porque o homem do seu tempo não conseguiria assimilar toda a grandeza da sua mensagem, mas era para o homem do futuro que Jesus estava falando. E é por essa razão, diz Cury, que ele estabelecia símbolos e parábolas, histórias de natureza oriental, que era a prática do Oriente, inclusive a tradição do ensino oral, muito mais do que o escrito, para que aquelas mensagens ficassem gravadas na mente popular, para que o indivíduo pudesse aprender e fixar melhor. Hoje a pedagogia moderna, os melhores estudiosos da pedagogia, dizem que a melhor forma de ensinar é estabelecendo metáforas, analogias, casos, contos, para que o aprendiz possa assimilar muito mais do que apenas conceitos isolados. Se nós estabelecemos metáforas, analogias com o cotidiano da pessoa, a pessoa tende a gravar muito mais o ensinamento do que frases isoladas e técnicas. Jesus já o sabia. Ele sabia que a mente popular era naturalmente muito perturbada no sentido geral, que a cultura era escassa, que era um povo agrário, preconceituoso,
feito de várias tradições antigas. E é assim que ele vai estabelecer, através das suas parábolas, símbolos aparentemente ingênuos e ao mesmo tempo atraentes, porque a humanidade da época ia conhecer e entender. Na sua época, por causa de símbolos que eram conhecidos, era a rede de pescar, era a atividade de todas as pessoas, era a atividade agrícola, atividade com animais, talentos, a moeda corrente, homem com determinadas plantas, sementes que ele usava para compor as suas parábolas, em uma notável sabedoria que ninguém, nem antes dele, nem depois dele, conseguiu repetir. As suas parábolas de Escure tinham a intenção de preservar também os ensinamentos das futuras adulterações. Porque vai se passar o tempo e a tentativa de adulterar, de mudar frases, mas não se pode mudar uma história. Se eu conto uma história, alguém muda uma frase e perde o sentido da história. Na sua inteligência, ele preservava a sua mensagem naquelas histórias que passaram despercebidas pelas mentes interesseiras da Idade Média, que tentaram corromper a mensagem dele ao sabor dos interesses políticos e financeiros dos seus tempos. Jesus, portanto, tem essa dimensão, de tal forma que chama-nos a atenção. Viktor Frankl, o notável psiquiatra, vítima dos campos de concentração, de Dachau, de Auschwitz, dos trabalhos forçados, um dos sobreviventes da terrível Auschwitz, que matou mais gente do que toda a população de Salvador juntas atualmente. Só Auschwitz, o campo de concentração terrível dos carrascos nazistas. E ele dizia que ali todos tinham sentido para viver, e que a grande meta do ser humano é ter um sentido. Não havia, e ele pesquisou, um caso de suicídio. Todos queriam viver, porque todos tinham sentido de sobreviver. Daí porque mais tarde ele chamou a atenção na sociedade europeia e americana, onde ele fez inclusive fama com seu consultório, chamou a atenção como as criaturas se suicidavam por coisa nenhuma, por paixão, por capricho, por exigências que não foram atendidas, por afetos que não são afetos, são desejos sexuais. E a pessoa então optaria pelo suicídio em uma tentativa de punir o outro através da própria morte, em um sentimento de vingança. E ele percebia o quanto era cruel isso, o quanto as pessoas se matavam por nada por causa da ausência de sentido. Conta ele, em uma das suas histórias, que foi acordado 3 horas da manhã por uma aluna sua de psicologia, que dizia que ia se matar, avisava ele que ia se suicidar, etc. E ele começou a conversar com ela. Nada que ele falava convencia a criatura. E ele disse: olha, você me ligou e não se matou antes, porque no fundo, inconscientemente, você quer pedir socorro. Você deseja um diálogo, você quer acreditar em algo. Então, uma parte de você deseja renovar-se e se salvar, porque, ao contrário, você nem teria me ligado. E ela disse: mas é porque eu preciso desabafar, e eu não tenho ninguém para escrever uma carta, a famosa carta de alguém que se suicida, e nada que você me convença. E ele continuou conversando, dialogando, e disse: vamos fazer o seguinte, já que você vai se matar, eu vou convencer você, vá amanhã ao meu consultório, o primeiro horário eu reservo para você, a gente conversa um pouquinho, a gente dialoga. Ele disse: mas você não vai me convencer de nada. Ele disse: muito bem, também não vou ficar forçando a senhora. E foi quando chegou no outro dia, ela estava lá, entrou, sentou, começou a conversar, e era irredutível. Mas depois de determinado tempo ela disse: eu estou começando a repensar, não por nenhuma palavra que você disse, que nada que você disse me convenceu a mudar de atitude, mas primeiro que eu liguei para você 3 horas da manhã e você convenceu. Você conversou comigo pacientemente às 3 horas da manhã, e agora você continua nessa postura de exemplo, e isso me sensibilizou. Viktor Frankl vai dizer que depois dos campos de concentração, ele que tinha um sentido, quando os carrascos nazistas ficavam atrás de mim, torturando-me, ou esperando que eu caísse por causa da fome, do frio, da falta de alimentação quase escassa, porque quem caísse era fuzilado, porque já não servia mais como mão de obra. Era assim. E ele dizia: eu tentava, continuava, e o que me dava forças é porque eu tinha um sentido, voltar para a minha casa, beijar a minha mulher, e aquilo porque eu colocava sentido, já que ela era a figura mais importante da minha vida, dava-me forças para continuar, porque eu visualizava chegando em casa, fazia uma espécie de meditação, enquanto os carrascos nazistas atrás de mim, isso me deu forças. Mas quando voltei, minha mulher havia sido assassinada. No entanto, eu ganhei outro sentido, o sentido de dar sentido para a vida dos outros, dizia ele. E ele vai dizer que depois de examinar a tragédia do Holocausto, ele que atendeu tanta gente vítima também do Holocausto, cujas famílias também foram assassinadas, ele vai dizer: só há uma solução: amar
os algozes, porque o ódio mata o indivíduo que odeia. Os algozes tentaram acabar com a nossa vida. E se nós os odiarmos, o ódio vai fazer mal à nossa saúde. Não há jeito. Por mais difícil que seja essa terapia, por mais amargo que seja esse remédio, só há um jeito: tentar amar os algozes que são doentes, que são infelizes, para poder ser saudável emocional e fisicamente. E ele apregoava isso de maneira emocionada, vindo de alguém que também foi vítima. Não era um teórico, era alguém que vivenciou aquelas experiências, e vai dizer que essa logoterapia, a terapia que ele estabeleceu, a terapia do sentido, estava também calcada no Evangelho de Jesus, onde ele também se nutriu dessas experiências. Atualmente, há uma discípula sua, uma das mais notáveis discípulas suas, Elizabeth Lucas. Essa notável terapeuta infantil que lida com crianças. Ela pega histórias parecidas com o trauma que a criança vivenciou, que tem a semelhança com a situação que a criança viveu, e pede para a criança terminar a história com ela. E a depender de como a história é terminada, encerrada, sempre com uma conclusão bem fundamentada, feliz, ela começa a trabalhar aqueles conflitos em forma de história, porque a criança não tem capacidade de, às vezes, enfrentar diretamente a situação, e conseguiu resultados excelentes. E ela vai dizer que as histórias que ela elabora são baseadas nas parábolas de Jesus. É uma mensagem, portanto, que tem chamado a atenção de especialistas para o conteúdo emocional, para a importância dessa mensagem, não como regra imposta, como dogma, como estabeleceram algumas religiões, mas como técnica preventiva e terapêutica de bem viver, de viver bem. E é isso que nós estamos examinando. Para apenas uma análise breve, as referências históricas sobre a sua mensagem são muito poucas, porque os historiadores do tempo de Jesus nem anotaram nada sobre a sua mensagem. Aliás, quase nada sobre ele, menos ainda sobre a sua mensagem. Flávio Josefo, no século I, historiador do povo judeu, tem uma frase muito rápida dizendo o seguinte: no ano de 62, quando a primeira perseguição aos cristãos foi desencadeada, Tiago, discípulo de um homem chamado Jesus, foi decapitado. Nada mais. Um século depois, o historiador Tácito, nos seus anais históricos, vai dizer que na época de 64, quando houve a perseguição de Nero, o imperador de Roma esquizofrênico, desencadeando a morte de muitas pessoas, os cristãos procuravam marchar na arena cantando glória, cantando hosanas, por dar a própria vida em homenagem àquele homem que foi morto entre dois ladrões chamados Jesus Cristo. Nada mais. São referências muito esparsas. Se a gente comparar com as várias personalidades que foram referidas na história, na época dele, por exemplo, Tibério César, quantas referências históricas, Júlio César, um pouco antes, Cleópatra, a rainha do Egito, quantas personalidades famosas que tem nos livros, manuais de história, e sobre ele há um grande silêncio, um silêncio comprometedor. Mais tarde, Plínio, o jovem, em uma carta a Trajano, o imperador de Roma, vai falar que os cristãos amanheciam um dia orando diante do sol nascente, que entoavam hosanas e que seguiam um culto estranho e nada mais. A mensagem dele historicamente não foi registrada. Em 1946, alguns nômades, que eram pastores de cabras e de ovelhas no Oriente, passando por grutas antigas, grutas ancestrais, que ficariam perto do Mar Morto, encontraram vasilhames antigos de cerâmica, alguns de porcelana, dentro dos quais alguns pergaminhos em idioma extinto já, em idioma já quase que extinto, porque poucas pessoas na época, e ainda hoje, sabem falar aquele idioma arcaico. Algumas traduções em cópita, que segundo alguns especialistas, não há 10 pessoas no mundo hoje que sabem falar e escrever em cópita. E assim por diante. Esses manuscritos foram pegos, conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, examinados durante mais de 30 anos, e só hoje, quase que concluindo todos os seus escritos, onde se fala de várias coisas, entre as quais cita-se Yahshua ou Yeshua, Jesus,
e a sua doutrina que ele prega. E segundo a história, esses manuscritos são a maior prova histórica que realmente Jesus existiu. Hoje, os historiadores são quase gerais, são quase universais em opinião de que Jesus foi uma pessoa realmente que existiu. Não foi uma invenção criada pela mentalidade hebraica, porque a história já chegou a duvidar que ele existiu, que ele não foi um mito do herói criado pela cultura hebraica. Mas a grande verdade é que a sua mensagem se encontra nos evangelhos, nos famosos 4 evangelhos. As 4 obras que são biografias de 4 jornalistas que escreveram sobre ele de uma maneira especial. Cada um deles tendo um enfoque específico. Mateus, Levi, que escreve para o hebreu, possivelmente no hebraico antigo, escreve com Jesus e apresenta o Jesus que seria o Messias esperado pelos hebreus. Daí as referências de Mateus são todas elas voltadas para o profeta que estava sendo esperado, porque isso interessava aos judeus. Marcos, João Maria Marcos, que era muito jovem quando conheceu o cristianismo, 16 anos, porque era filho de uma mulher chamada Maria de Jerusalém, uma das mulheres piedosas do Evangelho, que seguiu Jesus na crucificação. Maria de Jerusalém tinha um filho, era viúva, chamada João Maria Marcos. Ela abriu as portas da sua casa para os primeiros cultos cristãos, antes mesmo da igreja cristã primitiva em Jerusalém. Aliás, quem narra isso é Emmanuel, na obra incomparável Paulo e Estevão. E João Maria Marcos é encaminhado para Pedro, e Pedro se torna uma espécie de pai espiritual dele. Era inclusive parente dele, era sobrinho de Pedro. Pedro era analfabeto, ou quase analfabeto. Pedro mais tarde pede a Marcos que escreva um evangelho. Então o evangelho de Marcos, na verdade, é o evangelho de Pedro. E escreve o evangelho para os romanos, para Roma, que estava acostumada ao fenômeno mágico dos deuses, ao panteão dos deuses. Daí Jesus de Marcos é um Jesus milagroso. É um Jesus que opera curas, que opera fenômenos, porque isso interessava ao Império Romano. O terceiro evangelho, na ordem estabelecida, é de um grego, o mais culto, o mais acadêmico, o mais inteligente do ponto de vista formal, Lucas, que escreve o evangelho baseado nas informações de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, Maria de Madalena, que estava com ela em Éfeso, e também nas experiências que ele viveu com o apóstolo Paulo. Emmanuel, mais uma vez, é quem nos diz isso. Em Paulo e Estevão, quando Paulo estava na prisão, foi condenado à morte, levado para ser decapitado por Nero e os seus soldados, e Paulo diz para Lucas: se eu tivesse tempo, escreveria o evangelho, mas como não tenho, escreve tu, Lucas. Vai a Éfeso, conversa com a mãe de Jesus e escreve o evangelho baseado nas suas informações. O evangelho de Lucas é considerado o mais lindo livro da humanidade, porque é considerado um poema de consolação para a humanidade toda. Não estava circunscrito a um povo específico. E o quarto evangelho é de João, o discípulo amado, que escreveu possivelmente já em idade avançada, porque viveu até uma idade avançada, possivelmente 80 ou 90 anos de idade. O evangelho de João é todo difícil, místico, todo esotérico, entre aspas. Já começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Todo o evangelho com uma linguagem metafórica, muito difícil, porque é João que vai ter mais tarde a visão também apocalíptica das transformações da humanidade, as transformações morais e assim por diante. Mas o evangelho não para aí, porque na época as pessoas escreviam o evangelho em pergaminhos, em pele de animais, e havia os escribas, que eram os copistas, que copiavam para as comunidades as mais variadas, e essas cópias para lá para cá geraram mais tarde edições, geraram mais tarde modelos diferentes. A partir do século 2 e 3 haveria uma grande confusão, porque haviam traduções gregas, a tentativa do hebreu para o grego, algumas traduções iniciais difíceis, chamadas itálicos, que eram as traduções para o latim, o que confundia ainda mais, porque pareciam muito confusas e muito diferentes umas entre si, e os evangelhos esparsos, espalhados, que é que fez a mentalidade da época, a mentalidade
da igreja romana que começava a se firmar. O padre, na época já transformado em bispo, o padre principal de cada cidade era o bispo daquela cidade. E mais tarde foi eleito o bispo de Roma como sendo o bispo chefe de todos os padres. Já era uma deturpação, uma transformação da mensagem original, mas deixemos para lá, não é o enfoque. E o bispo de Roma, que mais tarde se tornou o Papa, vai em 383, o bispo Damaso, solicitar do intelectual da igreja, São Jerônimo, a sua presença para reunir os documentos do Evangelho que estavam esparsos em várias traduções, em várias edições, e traduções de difícil acesso e de qualidade duvidosa para o latim, para fazer uma versão oficial desses escritos. São Jerônimo vai escrever uma carta ao Papa Damaso dizendo: você me obriga a uma tarefa espinhosa, e eu só aceito por causa de duas coisas. Primeiro, o meu dever de ser fiel à verdade, e o segundo, porque vós sois o bispo de Roma, a quem eu devo obedecer e me submeter. Mas é uma tarefa ingrata, porque a humanidade do futuro sempre me chamará de falsário, de charlatão, de mistificador, porque é uma tarefa difícil traduzir. E nessa traduzir eu posso ter um ímpeto de colocar uma palavra que eu acho mais adequada, e na verdade não ser uma tradução, mas uma correção das palavras sagradas. Que difícil. A humanidade sempre vai me ver de maneira crítica. E foi verdade. Em vida mesmo, a sua tradução foi contestada por Santo Agostinho e outros, mas essa tradução permaneceu como chamada a Vulgata Latina. A Vulgata Latina é essa edição para o vulgar, para as pessoas que tiverem acesso ao latim pudessem entender a mensagem de Jesus. Essa era a ideia. A Bíblia que nós temos hoje é baseada na Vulgata Latina. Primeiro ele fez o Novo Testamento, depois o Saltério, os Salmos, e mais tarde todo o Antigo Testamento. E as Bíblias que temos, na sua maioria, todas elas são edições, traduções ou tentativas de atualizações da Vulgata Latina, a Vulgata de São Jerônimo. A grande verdade é que, embora as adulterações, os enxertos, as modificações, a mensagem essencial ainda assim ficou preservada, o que é mais fascinante. Uma mensagem que tentou se tanto manipular, que se conseguiu, em parte, manipular algumas letras, algumas passagens, algumas modificações, algumas alterações. Ainda assim, é uma mensagem tão fascinante que o que ficou, o que sobrou para nós, é excepcional, é fascinante, é especial, uma ética nunca igualada, nunca sequer imitada na sua grandeza. A Vulgata Latina, portanto, serviu de base para o nosso Evangelho. Para entendermos o teor emocional da mensagem de Jesus, temos que fazer uma pequena digressão a respeito de um conceito que talvez seja o conceito mais importante para entender toda a mensagem dele. O conceito é a expressão hebraica, o reino dos céus, ou o reino de Deus. Se nós entendermos esse conceito, possivelmente conseguiremos entender de uma maneira muito mais profunda as mensagens e principalmente as parábolas dele. A tradição dos hebreus tinha como crença principal, porque é uma tradição que não está inicialmente em Jesus, o judaísmo já colocava o reino de Deus, ou o reino dos céus, como sendo um dos conceitos mais básicos e importantes do seu pensamento. O reino de Deus ou o reino dos céus. Essa crença, que no povo hebreu antigo, era vinculada a uma monarquia material, onde Deus seria o monarca. E essa monarquia material deveria se implantar sobre a terra. Era esse conceito que era estabelecido. E nos céus, porque estava acima. Desde os gregos antigos se falava de que a morada do indivíduo que era bom na terra, que era fiel a Deus, após a morte, deveria estar sempre acima. Quanto mais acima, mais bem-aventurado era o indivíduo. Como a terra era considerada o centro do universo, não havia, portanto, a visão que nós temos hoje da astronomia, que não existe nem em cima nem embaixo. Cima e embaixo depende do referencial, do ponto de vista. Na época era a terra o centro, e quem estava acima eram as estrelas, que eram lâmpadas.
Era natural que quanto mais acima o indivíduo despertasse após a morte, mais feliz ele era. Estabeleceu-se então desde o paganismo grego, da mitologia do Hades, dos deuses após a morte, da mitologia romana, a ideia de vários céus, várias camadas, que Dante Alighieri mais tarde, na Divina Comédia, na Idade Média, também vai representar. Essa ideia da monarquia de Deus, que deveria se materializar sobre a terra, estaria a princípio nos céus. Era esse conceito dos vários céus. Mais tarde os muçulmanos estabeleceram 9 céus. Os judeus, a partir dos judeus, foi estabelecida a crença em 7 céus, em que o último estariam os mais bem-aventurados. Ptolomeu, o astrônomo grego antigo, estabelecia 11 céus, em que o 11º era chamado de Empírio, onde estariam os anjos, os arcanjos, os querubins e assim por diante. Mas o termo reino de Deus, o reino dos céus, vai ser tocado por Jesus várias vezes no seu evangelho, dando um enfoque totalmente diferente. Os profetas, os grandes profetas, já haviam tocado nesse assunto e já haviam tentado espiritualizar essa monarquia material através de uma monarquia espiritual, um reino que seria encontrado após a morte, mas eram muito poucos elementos, eram precárias as informações, não eram suficientes. Jesus completou, atualizou e abrangeu de uma forma especial essa noção, dando um enfoque muito especial ao conceito de reino dos céus. É curioso notar que no Evangelho de Mateus encontramos a expressão reino dos céus o tempo todo, e não reino de Deus. Mas no Evangelho de Marcos e de Lucas não encontramos reino dos céus, encontramos apenas reino de Deus. Os estudiosos dizem que é provável que o Evangelho de Mateus, que era essencialmente judeu, o judeu não falava o nome de Deus a esmo, é uma tradição judaica, não ficar falando o nome de Deus, é proibido. O nome de Deus é sagrado, deve ser dito só em momentos especiais, em momentos oportunos. Então, ao invés de enunciar Deus, falava reino dos céus. E o Evangelho de Marcos e de Lucas, que não eram essencialmente hebreus, eram para outros povos, falavam reino de Deus. Os teólogos costumam dizer que essas duas expressões se complementam. Enquanto o reino de Deus dá a ideia daquele que estaria à frente do substantivo, reino de Deus dá a ideia de quem é o rei. O rei é o próprio Deus. Reino dos céus dá a ideia da origem desse reino. Onde é que está esse reino? Nos céus. Então uma coisa complementa a outra. É uma ideia, portanto, que passa, que chama a atenção. Jesus deu um enfoque especial ao reino de Deus, ao reino dos céus. Aliás, nas suas parábolas, a maioria das parábolas, quase todas, ele começa assim: o reino de Deus é semelhante a, e conta uma história. O reino de Deus é semelhante a, e conta outra história. De alguma forma ele tentava explicar uma coisa que não é material, é abstrata, é muito difícil de explicar. E por isso ele repetia parábolas e parábolas para explicar esse conceito, para dizer o que era realmente esse reino que os profetas antigos falavam e que o hebreu esperava, um domínio político, uma dominação social, onde colocasse Israel no topo do mundo e dominasse todos os povos, principalmente o Império Romano, de quem o hebreu tinha muita revolta, porque era submetido ao cativeiro de Roma. Então, era, portanto, um novo enfoque que Jesus tentava explicar de uma maneira especial. A tentativa de explicar de Jesus está presente na maioria das parábolas. De uma maneira sintética, porque vamos aprofundar isso com o tempo, durante esses momentos, mas de uma maneira sintética, poderemos dizer que o reino de Deus apresentado por Jesus tem um enfoque duplo. Duplo e aparentemente paradoxal. Vamos explicar. Duplo porque tem dois significados. Um significado em que esse reino é exterior, é para fora, e outro que é interior. É algo impressionante. E o que mais impressiona é que uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, uma complementa a outra. Porque quando tocamos em um, tocamos no outro, necessariamente. O reino de Deus é colocado por Jesus em alguns momentos como sendo não um lugar geográfico material, mas uma região onde o indivíduo pode acessar, para onde ela vai após a morte. Daí ele promete em vários momentos a compensação do indivíduo que passa pela vida,
fazendo bem, sofrendo incompreensões, ele vai ter essa compensação no reino de Deus, no local que para nós espíritas seria o mundo espiritual. O mundo verdadeiro, a nossa casa, a nossa pátria verdadeira, a vida real, como diz Allan Kardec mais tarde, vai dizer: o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, é o mundo normal, e o mundo material é o mundo de efeitos, de consequências, é o mundo xerox, diríamos até xerox de má qualidade, xerox imperfeita. Mas o mundo espiritual é o mundo causal, é o mundo verdadeiro, de onde nós viemos e para onde nós voltamos, retornamos. Então a ideia que Jesus fazia em muitos momentos era um mundo para o qual a gente vai, que a gente deve se preparar aqui. E a função da criatura é sintonizar com esse mundo, é vincular-se com esse mundo, é psiquicamente já estar vivendo esse reino de Deus, psiquicamente. Kardec, 18 séculos depois, vai dizer, entre outras palavras, e várias vezes ele vai dizer mais ou menos assim: o homem que procura dominar sua natureza animal eleva o seu pensamento pela oração acima da humanidade, vinculando-se ao mundo espiritual de tal forma que as coisas da terra já não magoam, já não perturbam tanto, porque ele sabe que é temporário, enquanto o homem material, materializado, valoriza tanto as coisas desse mundo que coloca toda a sua vida nessas coisas e se perturba, sofre muito mais. O homem espiritual vai procurar levar-se acima da humanidade pela oração, pelo recolhimento, eu diria hoje, pela meditação, pela interiorização, para sintonizar na vida verdadeira e viver a vida na terra como sendo uma passagem. 18 séculos depois, Allan Kardec falou a mesma coisa, repetindo o conceito de Jesus. Daí quando ele fala: meu reino não é desse mundo, ele está falando desse reino que é transcendente, que transcende ao mundo físico, que extrapola. Meu reino não é desse mundo. Quantas vezes nós vemos essa passagem diante de Pilatos, inclusive: tu és rei? Silêncio. Aquele homem pusilânime, o que é que ele podia falar para ele? Cuja mentalidade estava tão abaixo da de Jesus. Como ele podia entender Jesus? Jesus ficou em silêncio. Se tu és rei, onde está o seu exército? Meu reino não é desse mundo. Pilatos não entendeu, naturalmente, tentou ainda conversar. Jesus diz: Pai, eu vim para esse mundo para isso, para dar testemunho da minha palavra, porque quem ouve a minha palavra ouve a verdade, e quem ouve a verdade ouve a minha voz. Pilatos se perturba e pergunta: o que é a verdade? E Jesus agora fica em silêncio até a morte, de alguma forma tentando passar a ideia de que a verdade não pode ser dita, deve ser sentida. Santo Agostinho vai dizer isso mais tarde, quando disse: quando me perguntam o que é Deus, eu não sei responder, mas se ninguém pergunta o que é Deus, eu sei. É que vai dizer que quanto mais a gente tenta explicar, menos a gente consegue, porque as palavras não conseguem alcançar isso que é da ordem do incognoscível, está além da cognição, do pensamento, do raciocínio. Então, é uma proposta e Jesus permanece em silêncio. Mais tarde ele vai dizer: o rei, ou melhor, antes ele diria: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Ele falava isso por conta das oferendas, do sacrifício de animais, das pessoas que faziam rezas, oravam publicamente para serem aplaudidas, dos rituais exteriores. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Ele está falando desse reino transcendente, desse reino acima, esse reino para onde se vai, que transcende a matéria. Porque, do contrário, a sua mensagem não tem sentido nenhum. Como é que ele promete: bem-aventurados os aflitos, que serão consolados? Se ele promete consolação aos aflitos, é porque ele promete consolação em outro mundo, que não é esse. Já está embutida aí a ideia da continuidade da vida física, da vida espiritual, da vida real, além da vida física. Mas há um segundo conceito, que não é transcendente, é imanente. Na filosofia, esses termos transcendentes e imanentes se anulam. Uma coisa ou outra. Ou uma coisa transcendente sai, exterioriza, ou é imanente, é interno, é inato, é íntimo. Mas o reino de Deus que Jesus apresenta, por isso era muito difícil explicar, era transcendente e ao mesmo tempo imanente. Transcendia ao mundo físico e estava dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Quantas vezes ele disse isso? Quantas vezes ele disse isso de outras formas, de outras passagens? Ele falava isso. Então, nós temos essa mensagem especial. O conceito dessa mensagem é essencial para que venhamos a entender as parábolas que iremos em alguns momentos enunciar.
Para se ter uma ideia, sem me alongar muito, embora ainda estamos no tempo, mas sem me alongar muito, porque não é do nosso hábito fazer leituras, mas nos permitimos e pedimos licença para fazer uma leitura breve de uma das suas parábolas, para termos uma ideia. É uma parábola muito conhecida, a famosa parábola do festim de bodas, que está presente inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, se não nos falha a memória, no capítulo 18. A parábola diz assim: falando ainda por parábolas, Jesus disse: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servidores, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram um dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa, os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrou aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então o rei disse: atai as mãos e os pés, lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14. Ora bem, com a explicação e com as análises que fizemos, temos uma ideia. Bodas, casamento, é uma festa muito comum entre os hebreus. Esse ritual da túnica, da roupa específica, era rigorosamente observado entre os hebreus. A forma de se trajar, a forma de se sentar à mesa, o ritual, o filho que deveria ser o varão, a cultura patriarcal, os anciãos primeiros. Notem que Jesus está falando das bodas, mas não fala de casamento, não fala de noivo e de noiva, de padrinho, de presente de casamento, nada disso. Apenas se fala do rei que matou os cevados, fez uma festa para as bodas do seu filho. Ora bem, com a explicação que nós demos, o reino de Deus, quem é o rei? É o próprio Deus. Deus é o rei. Quem é o filho? Jesus. Que bodas é essa? Que casamento é esse? O casamento de Jesus com a humanidade. É o casamento dele com a humanidade. Que o rei inicialmente chamou alguns. Que alguns eram esses? Os hebreus. A única cultura da terra que era monoteísta. Então os profetas reencarnavam ali. Joana de Angelis vai dizer uma bela mensagem através de Valdo Franco. Israel era uma ilha monoteísta cercada de politeísmo por todos os lados. Então a ideia do monoteísmo hebraico, dos profetas que iriam, os grandes profetas foram os servos que foram para que esses servos anunciassem o casamento do filho do rei com a população. O casamento de Jesus com o ser humano. Mas eles foram enxotados, cada um foi para algum lugar, para o campo, para os negócios, isso é, se vinculou apenas à vida material e se esquecendo dos compromissos espirituais. Então, não desconsideraram a festa. Alguns assassinaram os servos, os profetas que foram assassinados e perseguidos. Então, a partir daí, foi chamado todos, não apenas os hebreus, os israelitas, os judeus circuncidados, mas todas as pessoas. A mensagem era universal. E as pessoas foram aceitas, mas não basta ser chamado. É necessário ser escolhido, como diz Allan Kardec. O ser escolhido aqui é escolher, se eleger para se tornar eleito,
que é a partir do esforço pessoal. Nós recebemos o convite. Quem de nós não recebemos o convite? É uma mensagem ali, é um livro que nos chega, é alguma inspiração que alguém nos fala alguma coisa, é uma orientação que recebemos. Todos nós, de alguma sorte, recebemos o convite. Temos a nossa estrada de Damasco, como dizia no apóstolo Paulo, na história do apóstolo Paulo. Aliás, Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, vai dizer no prefácio a seguinte colocação: alguns dizem que ele era um agraciado, mas a grande verdade é que quem de nós não recebeu a graça do chamado? E se Paulo recebeu diretamente do Senhor, porque era considerado o vaso escolhido, não podemos negar que cada um de nós recebe de acordo com a sua cota de responsabilidade. Porque apesar de ele ser chamado, ele teve que sofrer muito por amor ao seu nome. E entre Jesus e Paulo havia um abismo, diz Emmanuel, que Paulo teve que transpor ao longo dos anos as pedradas, as perseguições, as calúnias, as surras até ficar ensanguentado e desmaiado, considerado morto várias vezes, apedradas, apauladas, linchado publicamente várias vezes, para recuperar-se dos dramas. E em um momento fascinante de Paulo e Estevão, quando ele entra em Jerusalém, ele não tem um temperamento muito especial, ele queria, na verdade, as pedradas, ele queria a reação, porque quando havia reação, sábio que era de dominar o público, orador que era, ele sabia que a reação era sinal de que a mensagem estava tocando. Porque toda ideia revolucionária e nova gera reações naqueles que ainda não compreendem. Um momento específico, diz Emmanuel, que ele começa a falar em uma sinagoga, as pessoas começam a causar um burburinho, cercam o local onde ele está e começa a surra. Ele ajoelha-se e começa a orar, pensando que vai morrer. Nesse momento, as pedradas, o sangue que envolvia, os filetes de sangue começavam a derramar, e ele pensa que vai morrer, e Emmanuel diz, ele tem um êxtase naquele momento, e já não sente absolutamente nada. Quando acorda, desmaiado, ainda estava vivo, ensanguentado, mas ainda vigoroso. Foi a partir daí, diz Emmanuel, que ele vai escrever a Epístola dos Gálatas, onde ele vai dizer: de agora em diante ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Já era aquele que vai dizer: já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Porque antes disso, ele havia escrito aos Romanos: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Dizendo que era uma criatura frágil, que tentava e às vezes caía, que errava. O Evangelho é cheio de lições para nós. Cheio de lições. Cada um de nós, a depender do conflito que estamos vivendo, temos uma lição do Evangelho específica para esse conflito emocional. Então, as bodas eram o casamento de Jesus com a humanidade. E aí todos são chamados. Mas a túnica nupcial, que túnica é essa? Das boas obras, das virtudes desenvolvidas, da ação do bem. Em uma outra parábola, essa não se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o seguinte: então, disse ele, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram tolas, e 5 eram prudentes. As tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite se ouviu um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Disseram as tolas às prudentes: dai-me um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as prudentes responderam: talvez não haja bastante para todos nós e para vós. Ide antes aos que vendem e compram o azeite. Enquanto foram comprá-lo, o noivo veio. As que estavam apercebidas, prudentes, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Portanto, vigiai,
porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Ora bem, muito fácil de entender. Tranquilo. Não tem nada a ver com a pessoa que morre e encontra 10 virgens no paraíso. Não tem nada a ver com essa crença que é de natureza muçulmana. Notem que não estamos falando de 10 virgens que vão se casar com 10 noivos. O noivo é um só. Em toda a parábola, o noivo é um. Todas elas esperam o noivo. Novamente, não é nada de virgens no além no paraíso. Porque nessas crenças religiosas, o paraíso é ser depravado. Não. Então é uma cultura diferente. Notem que estamos diante de uma colocação que não é literal, não podemos ler ao pé da letra. Até porque algumas saíram para comprar um azeite, um mero azeite, e o noivo depois vai dizer, não conheço vocês, não conhecia mais por conta disso. Não é uma expressão literal. O noivo continua sendo Jesus. É Jesus quem está se casando. As 10 virgens loucas ou tolas e 10 virgens prudentes representam a humanidade. Alguns indivíduos são sensatos e acendem com o combustível do azeite da fé a iluminação interior. Se iluminam. E por isso conseguem encontrar Jesus. Não porque Jesus vai só até eles, vai até todos, mas porque eles conseguem vê-lo, porque estão iluminados, porque o percebem. E aquelas que foram descuidadas não tinham azeite, não tinham lâmpada, não podiam acender a sua lâmpada. Dai-lhe! Mas quem é que vai dar a iluminação interior para o outro? Não é possível. A iluminação é pessoal. Nós podemos orientar o indivíduo, podemos passar a experiência, podemos dizer por onde ele caminha, mas ele é que tem que caminhar. Não podemos fazer por ele. Nós não podemos dar experiência a ele. Nós podemos aconselhá-lo à vivência, mas a experiência é resultado da sua vivência, da sua caminhada. Então não se pode dar virtudes, nem prestar virtudes. São questões compatíveis ao esforço pessoal. E outra coisa que está dizendo aqui, Jesus não deixa de deixar claro para os fariseus da época, que se achavam privilegiados, que não existe pistolão. Não existe prerrogativas. Cada um é que acende a sua lâmpada. Ah, mas eu sou parente do presidente do centro, eu sou médium. Cada um vai despertar como é. Como se é. Então, porque até no espiritismo a gente tem isso, né? A pessoa não valia nada, desencarnou, deve estar em nosso lar. Não está padecendo aquilo que fez. Se André Luiz, meus amigos, que não fez nada tão horripilante, se a gente for parar para analisar, ele era o homem do tempo dele, da época dele. Então ele tomava sua bebida alcoólica de vez em quando, seu aguardente, sua cachaça, que era algo comum na época, fumava aqui e acolá, que era um conceito muito autorizado, até na cinematografia, em Hollywood a gente vê isso. No passado, era chique. Clark Gable e outros, como aquele que fez Casablanca, Humphrey Bogart, fumava nas Bette Davis, era chique. E morreu de enfisema pulmonar e de câncer. Mas era algo. Então André Luiz fumou aqui e acolá, bebeu alguma coisa, teve alguns relacionamentos sexuais, que era algo até autorizado pela sociedade. Um homem não podia passar em determinados períodos sem vinculações, principalmente na época, no catamínico, no fluxo catamínico da mulher, da gravidez, que era considerado sagrado, não se podia ter relações. Então era, inclusive, socialmente aceito ter uma outra companhia, e ele teve algumas vinculações. Louvado seja Deus. Desencarnou e passou 8 anos arrependido, vivenciando crises. E o povo mata, estupra, etc. Desencarnou, 2 semanas depois já está no colo de Maria Santíssima. Não é nem assim não. E nós estamos enganando as pessoas através da mediunidade, né? Porque, eu estou ótimo. Não está não. Porque senão a gente, se esse que fez isso tudo está assim, imagina um homem de bem. Então alguma coisa carece de lógica. Pode ser que o espírito venha através do médium e transmita dizendo, olha, eu estou em paz, eu estou amparado. Claro, está em paz, está amparado, porque já consciente que desencarnou, já não está na perturbação, já amparado por um familiar. É claro que isso já é considerado paz. Já está amparado por um parente querido, mas não está pleno. Até porque o parente que desencarnou vai dar uma informação consoladora. Imaginemos eu vou viajar para outro país, e aí minha família aqui fica preocupada. E aí eu chego, e aí como é que foi? Foi péssimo, foi uma desgraça, eu quase morria. Vou dar uma notícia dessa para minha família.
deve dizer, não, está tudo bem. Às vezes eu até passei por dificuldade, não, está tudo bem, está tudo ok, cheguei aqui, está tudo... Tivemos algumas turbulências, mas é uma mensagem consoladora que o parente leva. Mas a nossa lógica é que vai avaliar. Se a pessoa foi boa, a pessoa foi dedicada, um bom cidadão, não estou dizendo santo não. Uma pessoa que cumpriu com seus deveres, desperta bem. Desperta ótimo. Amparada, assistida pelo mundo espiritual, pelos seus entes queridos. Agora, esse indivíduo agredia, passava pelas pessoas, tripudiava sobre os outros, é claro que vai despertar no seu estado de consciência, nas suas crises morais, na sua consciência de culpa. É da lei, disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Então não podemos, naturalmente, que violar essa realidade, essa expressão. Então a mensagem de Jesus, meus amigos, tem esse enfoque e vários outros que a doutrina espírita vem trazendo. O Sermão da Montanha, a mais bela mensagem, diz Amélia Rodrigues, a mais bela poesia que alguém já cantou. O poeta Galileu se transforma em poeta, porque toda a mensagem é de uma poesia. Seja no Evangelho de Lucas, onde estão lá os 7 ais, e ai de vós ricos que ride hoje, e ai de vós que gozam hoje, e ai de vós que acumulam. Os 7 ais da teologia, ou no Evangelho de Mateus, o mais conhecido, capítulo 5, versículo de 1 a 12 frases. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra. Como nós falamos e comentamos, inclusive em grupos de estudo, cada bem-aventurança é uma colocação que abre espaço para outra. É uma continuidade, é um desenvolvimento. Pobre de espírito vem primeiro, o pobre pelo espírito. A humildade espiritual, não é a humildade material. Que o indivíduo pode ter ou não ter e ser orgulhoso. Tem gente que está coberta de joias e é de uma simplicidade, de uma afabilidade. E tem gente que está no meio da rua, que não tem onde cair, vivo, porque cair morto, cair em qualquer lugar. Está por aí um poço de presunção. O orgulho e a vaidade não tem nada a ver com coisas materiais. Tem a ver com a atitude dele perante a vida. Não é ter e deixar de ter, mas como eu me comporto. Então a humildade espiritual, o despojamento, o desprendimento. Roden vai dizer, o pobre pelo espírito não é aquele que perdeu, que foi obrigado a ser humilde. Porque é muito fácil ser humilde na falta. E muito difícil ser simples e humilde na abundância. Muito difícil. A maioria de nós se corrompe e reencarna mais tarde na miséria, para saber dar valor à simplicidade. É muito difícil ser bom, ser tranquilo. Normalmente quando a gente está tudo bem com a gente, quando a gente tem posses, a gente não olha para o lado. A gente não busca, por exemplo, o lado espiritual. Quem de nós aqui? Então quando nós sofremos, nós nos sensibilizamos mais com o outro. Passamos a entender a dor do outro, porque a dor do outro a gente sente também, porque percebe o quanto é difícil para o outro. Então nos solidarizamos, mas quando não acontece nada conosco, quase sempre temos uma postura egoísta. Pobres pelo espírito, é a postura da humildade perante a vida, a verdadeira humildade, a discrição, a modéstia. Então é a primeira bem-aventurança, porque sem essa, nada das outras. Se eu sou orgulhoso, eu nem admito as outras. O orgulhoso nem aceita algo que está acima dele. Para aprender qualquer coisa, o indivíduo tem que se colocar, que ainda não sabe tudo e que precisa saber mais. Daí o sábio quase sempre tem mais perguntas do que respostas. Quanto mais ele aprende, mais ele desenvolve, mais questões ele tem. E o indivíduo ignorante, ele acha que sabe tudo, é só aquilo. Então ele é o dono da verdade. Daí a colocação de Sócrates, só sei que nada sei. Né? Quanto mais a gente aprende, mais o universo abrange vários questionamentos, várias perguntas. Então o pobre pelo espírito é isso. Para dar origem àqueles que sofrem. Ora bem, se eu tenho uma postura do pobre pelo espírito, eu sei passar pelas aflições da vida. Bem-aventurados os que choram ou os que sofrem, porque serão consolados. Não é todo mundo que chora e sofre que é consolado, porque há o sofrimento da revolta, do ódio, há o sofrimento da rebeldia. Mas aquele que é pobre pelo espírito, ou seja, que tem uma postura, porque há um sofrimento que nós geramos pela nossa postura desequilibrada e refletida, mas há o sofrimento que nós recebemos de fora, embora estejamos na corrente do bem. Na postura correta, é um sofrimento de fora para dentro. Somos incompreendidos, somos traídos, somos vítimas de situações calamitosas. Então esse é o que sofre, porque serão consolados. Uma coisa puxa a outra. E a compensação vai aumentando. Bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. O indivíduo que
O reino dos céus interior é a plenitude, é o autoconhecimento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Nota que ele falou pacífico e não pacificador. Porque pode haver um indivíduo pacificador, que gera paz, e não ser pacífico. Mas o indivíduo pacífico é necessariamente pacificador, porque ele irradia. Pessoas que pregam a paz são violentas. Mas o indivíduo que é pacífico, necessariamente ele irradia a paz. Então, os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Essa é uma temática nossa, emocional. Porque as ciências psicossomáticas têm dito: o indivíduo que é mais calmo, que é um temperamento mais emocional, que o indivíduo que é menos violento, ele vive mais, ele sobrevive, ele tem uma vida melhor. E o indivíduo que é violento, só vive de irritação, vai morrer antes, vai ter um tempo de vida menor. Porque ele próprio agride a sua saúde. Herdarão a terra, viverão e ficarão no mundo. Então é uma proposta, inclusive, de saúde. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles próprios receberão a misericórdia. Notem que a compensação também desenvolve. Misericórdia. A misericórdia aqui não é apenas o ato de perdão, mas é o olhar misericordioso. Jesus, nesse momento, toca no conceito de Buda, da compaixão. Viver compaixão. Paixão aqui vem de pathos, da Grécia, que é sentido da vida. Daí o indivíduo deprime e às vezes opta pelo suicídio porque vive sem paixão, sem pathos, sem sentido. E o indivíduo que vive com paixão, ele tem a compaixão da vida. Ele ama com paixão. Ele faz o bem com paixão. Essa paixão de fazer o bem. O olhar misericordioso é isso. Diz Humberto Rode, misericordioso vem de mísero. O indivíduo que é misericordioso tem um coração voltado para os míseros do mundo. Isso é, os miseráveis, os necessitados de todo tipo. Não apenas a miséria material, mas a miséria espiritual também. Esse indivíduo tem um olhar de compaixão para a comunidade. Um olhar de compreensão fraternal. E aí depois vem o outro. Bem-aventurados os puros de coração. Para ser puro de coração, antes tem que ser misericordioso. Uma coisa leva a outra. Um é complemento da outra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Veja que a recompensa é melhor. Se receber a misericórdia de Deus já é boa, imagine ver a Deus. Veja que o negócio é gradativo. Ver a Deus não é ver com os olhos, naturalmente. Porque não é o olho que vê, é o espírito que vê, que sente. Porque aquele que tem a pureza em coração sintoniza com a pureza absoluta. Para sintonizar com a pureza absoluta é necessário ter psiquicamente a pureza na mente. Daí sintoniza com a própria divindade. E ele para as bem-aventuranças no Sermão da Montanha para continuar dizendo: vós sois o sal da terra. O sal, o alimento que tem duas funções essenciais. Um, dar o sabor, a alimentação, e outro, conservar os alimentos. Em ambas as funções, Jesus quis dizer a respeito de nós: vós sois o sal da terra, conservar os relacionamentos, temperar a vida, dar tempero à existência, através das nossas ações. E continua: vós sois a luz do mundo. O estudioso Carlos Juliano Torres Pastorino vai dizer o seguinte: quando Jesus falou vós sois a luz do mundo, mais tarde, em outro momento, muito mais tarde, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Ele queria dizer que a luz era a mesma luz de vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. E Pastorino vai dizer: não era Jesus quem falava, era o Cristo. Jesus era a pessoa encarnada, era o homem de Nazaré. E o Cristo era o ser divino, o psiquismo divino que havia dentro dele, que é o mesmo que Buda. Buda não era aquele homem, era Siddhartha Gautama, o príncipe. Buda era o iluminado, é uma palavra sânscrito, um ungido. O iluminado, o Messias, são adjetivos. Neo, para quem viu Matrix. O escolhido. Então essa ideia, essa expressão do indivíduo avatar, isso é o indivíduo que o Cristo que vive em mim, isso é o Cristo que vivia nele e que vive em nós, naturalmente em semente, para desabrochar, para manifestar-se. Então é a ideia da luz do mundo. E mais tarde ele continua: não julgueis, a fim de não serem julgados. Quantas vezes a gente repetiu esse ensinamento, mas como se fosse apenas uma regra moral. Mas examinemos um pouco do ponto de vista psicológico. Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Porque com a mesma medida que julgares o teu irmão, meu pai julgará. Talvez o pai aí, Deus, não é Deus que vai julgar, porque se Deus vai julgar, então Deus é igual a nós. É a consciência.
Quem é o meu Deus interno na minha consciência? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então Deus está dentro de nós através das suas leis. Então meu Pai, as leis, julgará com a mesma medida que tratardes do vosso irmão. Não julgueis. É um ensinamento, parece apenas moral, de regra. E por isso quase sempre a pessoa não faz. Quase sempre o indivíduo não faz. Porque como é uma regra imposta, absoluta, a pessoa não entende e não aceita. Mas quando nós examinamos do ponto de vista psicológico, o que Jesus quis dizer? Não se meta. Não queira se meter na vida alheia. Não queira resolver o problema que o outro não quer resolver. Ajude, oriente aquele que lhe busca. Procure contribuir. Mas toda vez que eu julgo, eu me vinculo e me escravizo à vida. Psiquicamente eu fico atrelado à vida do outro, à situação do outro. Toda vez que eu elaboro raciocínios punitivos em relação ao outro, eu acabo trazendo o outro para a minha vida. E acabo me vinculando e me sintonizando com seus problemas. Então não julgueis é isso. Eu não quero se envolver naquilo que não é para se envolver. Procure ajudar e passe adiante. Então é essa a proposta do não julgueis. Quantas vezes ele disse, que queres que eu te faça? Já falamos aqui em outros momentos, que queres que eu te faça? É impressionante, diz Augusto Cury, que as pessoas chegavam a ele doente, desesperada, e ele olhava calmamente e dizia, que queres que eu te faça? A pessoa, que é uma pergunta dessa, uma questão dessa, né? É quase assim, diga aí para onde é que você vai? Quais são os seus, o que é que você quer? E alguma, parece óbvio, um paralítico chega até ele, um cego chega até ele, que queres que eu te faça? Parece óbvio. Será? Diz Joana de Ângeles no livro Jesus e a Atualidade, o primeiro livro da sua coleção psicológica célebre, ela vai dizer, será que todos realmente queriam a solução para o problema? Quantos de nós, conscientemente, achamos que queremos, mas inconscientemente não queremos? O desejo, o desejar e o querer. Queremos uma coisa, mas desejamos outra, e vice-versa. Então temos esse conflito. Vejo muita gente dizer, eu fui para tudo que é médico, e chega a falar com prazer. E ninguém sabe que eu tenho. Porque não tem nada. Porque vai para o médico vai. Não, e fica convencendo o médico. E se o médico fala assim, a senhora não tem nada, que absurdo, não tem. Que é um bom tempo, alguma coisa. Então é a nossa tendência masoquista. E alguns dizem, já fui tudo que é médico e tudo que é médium. E ninguém sabe o que eu tenho. Então, imaginemos. Tem gente que gosta. Nós temos em nosso inconsciente o desejo de sermos infelizes. Gostamos. Adoramos ser coitadinhos. Porque isso inspira piedade no outro. E adoramos ser vítima de piedade. Né? A gente não gosta de inspirar amor, que deveria ser ideal. A gente querer ser amado e não ser vítima de piedade. Então adoramos gerar esse sentimento. Jesus sabia disso. Jesus sabia que muitas vezes a pessoa falava uma coisa, mas queria outra. Né? Então, nós vemos isso em doutrina espírita. Já falamos aqui, às vezes alguém chega para conversar conosco, como para conversar com outros confrades que atuam no movimento e assim por diante. Aí começa a falar para pedir um conselho. Aí falam. Aí depois de 10, 15 minutos, peraí, deixa eu agora orientar. Você está pedindo orientação? Não, peraí! Falo! Muito bem. Agora, de vez em quando eu dou uma terapia de choque e diz assim, mas você veio me doutrinar ou veio tentar ouvir um conselho meu, pedir uma orientação? Talvez a minha orientação não seja melhor, mas me permita dar a orientação, você faz o que você quiser. Orientar você. Ou você quer me convencer que você está certo. Que às vezes o discurso é esse, é querer convencer que realmente está certo. Então, muito bem, às vezes eu nem consigo falar. Depois de meia hora a pessoa, muito obrigado pelo conselho. Eu não falo nada. Então Jesus sabia disso. Jesus conhecia o nosso psiquismo, a nossa tendência. Então, é uma tendência. Assim eu digo assim, tome tal e tal atitude, como falamos outrora. A pessoa, é porque tem espírito, etc. Pois bem, então vamos trabalhar, vamos agora sintonizar o bem, etc. Mas você não poderia fazer alguma coisa? Poderia, estou orientando você. Você é que precisa agora fazer. Não, mas isso está aqui no... Quer que eu tire? É uma tomada? É um ser humano. Se está aí, é necessário agora trabalhar para ele sair. Para ele pode se convencer. Não, mas nós temos bengalas psicológicas. Jesus tinha isso. Ele enfrentava a multidão e ele sabia das dependências. A pessoa às vezes queria gerar uma dependência nele. E ele, por isso que ele falava às multidões e depois se refugiava para orar. E saía das multidões deixando cada um pensando com a própria cabeça. Fala, então o que queres que eu te faça? Já falei aqui, vou repetir. Já estamos nos momentos finais.
desse primeiro momento, houve e há um programa rico de cultura filosófica e teológica na humanidade e que é transmitido pela televisão brasileira. Chaves. Bem rico de cultura. E Chaves foi sem querer querendo. É mais ou menos isso que nós somos, né? Nós fazemos a coisa sem querer querendo. Jesus sabia disso. Então ele perguntou: que queres que eu te faça? Que me cure, Senhor. Então cura-te. Estendi as mãos. Nós somos os nossos autocuradores. E através do fluxo magnético dele, a pessoa consegue se libertar da problemática, da situação e assim por diante. Há vários casos no Evangelho que Joana de Ângeles diz que a pessoa não queria. A pessoa estava em outros interesses. E Jesus olhava e disse: que queres que eu te faça? Que queres de mim? E assim por diante. A doutrina espírita vai resgatar 18 séculos depois essa mensagem de Jesus. Foi Allan Kardec, assessorado pelos espíritos nobres, quem trouxe a mensagem por primeira vez, que mais tarde a psicologia atual, acadêmica, tem chegado às mesmas conclusões. No item 625, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito de perfeição que a humanidade possui para servir de guia e modelo? E os espíritos deram a resposta: Jesus. Kardec faz uma nota de rodapé dizendo: Jesus é o tipo de perfeição que a humanidade pode conseguir na Terra. A sua postura era de espírito sumamente perfeito. Daí, se outros missionários em alguns momentos se equivocaram, misturando ideias espirituais que trouxeram com ideias humanas, porque eram espíritos ainda imperfeitos, Jesus foi infalível na sua missão. E a sua doutrina é o reflexo mais puro da lei divina, da lei natural. Daí Kardec vai dizer: a lei divina se manifesta em dois tipos: leis morais e leis materiais. As leis materiais são da alçada da ciência. As leis morais são da alçada da religião. As leis materiais regulam a vida da matéria e do corpo. As leis morais regulam a vida da alma. Diríamos em linguagem atual, a vida do emocional. As leis morais têm a ver com a nossa vida consciencial, psíquica, emocional. Daí Jesus e a sua mensagem é o reflexo dessa lei, da lei divina natural, da lei moral que regula essas manifestações. Daí porque, meus amigos, para concluir, citaremos uma mensagem que citamos em uma das últimas palestras que fizemos aqui, de maneira mais sintética, mais rápida, porque dá-nos uma ideia da grandeza de Jesus. Quando ele já havia pregado por vários meses, estava no primeiro ano de pregação, ele passa por um local ermo, um local modesto, e de uma caravana que passava uma senhorita, se aproxima, era uma senhora bela, era meretriz, vendedora de ilusão, rica e famosa no mercado da prostituição. Se aproxima dele, diz Humberto de Campos Espírito, com seu perfume, que irradiava um aroma de rosas especial. O traje belo e sensual, que se aproxima dele e começa a dizer: Nazareno, eu ouvi você pregar e me encantei com você. Note que eu sou rica, sou bela, e homens que se deitam comigo. Para ter uma noite comigo é necessário um agendamento prévio, e eu escolho hoje aqueles que vão ter comigo. Mas eu me encantei, me fascinei tanto por você. Desculpe me falar desses termos, me permita, mas nunca senti algo assim, uma fascinação tão grande por alguém. Me encantei tanto que convido você a ir se hospedar no meu palácio, na minha mansão. Não lhe cobrarei nada, diz Humberto de Campos Espírito. Jesus estava ainda no começo da missão, não era tão conhecido. Não lhe cobrarei nada, deitará comigo, massagearei os seus pés, dançarei para você, e você repousará na cabeça cansada em mim. Vem! E Jesus olha e diz: não posso. Aceito o teu convite, mas hoje não, mais tarde talvez. Ela foi tomada de uma fúria, de uma raiva e diz: mas eu só posso agora, vem! Tu vens! Ele disse: mais tarde. Mais tarde. Parêntese. Imaginemos aqui os cavalheiros, uma mulher estonteante, daquela que o cabelo já embriaga, não de cerveja, mas embriaga de perfume. A pele sedosa, jovem, o corpo sensual, que não tem criatura que resista. Imaginemos.
E Jesus naquele horário era jovem. Então, vai. Ele continua. Ela sai irada, anos depois, passando por aquela região, já para marchar a Jerusalém e ser crucificado, diz Humberto de Campos. Ele para com os discípulos, diz Humberto de Campos que os discípulos não anotaram isso no Evangelho, porque não vivenciaram esse diálogo. Pede para que os discípulos vão até lá, até o local próximo para pegar alimentação, porque eles estavam caminhando em terras distantes, e adentra-se por uma gruta, que é chamado ele por uma velha, uma senhora, e ao se aproximar diz assim, tem uma pessoa aqui que está na beira da morte. Ajuda! Ele se aproxima, esperava que ele curasse, mas ali no processo específico, que não havia necessidade da cura, senão da libertação, ele se aproxima, era a mesma mulher, agora apodrecida pela lepra, pelo mal de Hansen, um cadáver que respirava, as carnes violentadas pela lepra, o auge da agonia que antecede a morte, da moribunda. Ele olha para ela, abre um grande sorriso e disse, hoje eu aceito o teu convite. 2 anos atrás, quando ela esteve com ele, ela disse, Nazareno, me perdoe falar dessa forma com você, mas é porque eu percebo nos teus olhos uma chama diferente, e eu faço isso, ou procedo assim, por muito te amar. 2 anos depois, ele está com ela, olha para ela e diz, procedo nos teus olhos, vejo nos seus olhos uma chama diferente, e faço isso porque muito te amo. Ela diz, mas agora, Nazareno, ele pega ela nos braços e ela desencarna nos seus braços. Jesus é assim. A sua mensagem é feita desse conteúdo, dessa tradição, desse enfoque emocional. Queremos desdobrar no próximo momento. Fiquemos à vontade.